graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos. Quanto meu colega, amigo Neumar estava falando, uma multidão de pensamentos invadiram a minha mente. E eu fiquei pensando, eu achava que nunca ninguém ia dizer uma coisa tão bonita a meu respeito. Na realidade, Neumar, eu achava que só no meu funeral iam falar tão bonito assim a meu respeito. É claro que aquele velho homem lá dentro ficou bem regozijado. Que Deus tenha misericórdia de mim. E me fez lembrar a história de uma igreja, onde havia um velhinho assim como eu, talvez bem mais idoso, né? E foi feito na igreja um concurso de humildade. O problema é que as nossas igrejas não têm um humildômetro, um aparelho que tem a capacidade de medir a humildade de nenhum de nós. Então foi feita aquela eleição, né? E o velhinho era muito bem cotado, muito querido de toda a igreja, dos jovens. E ele foi a pessoa mais bem votada e ganhou como o irmão mais humilde da igreja. Então, chamaram-no à frente, ele recebeu uma linda medalha, colocaram-na no peito do homem. Quando foi no domingo seguinte, ele apareceu com a medalha. Perdeu o título. Sempre que alguém diz que algo meu foi bom, eu tenho uma resposta um tanto jocosa, mas muito sincera e com base bíblica. Eu digo, o mérito não é meu. Deus é tão misericordioso que Ele fez uma jumenta falar. Então, se a jumenta de Balaão falou, eu também posso me candidatar, né? Então, é uma alegria estar aqui. Esse ambiente, ele resplende o amor. Eu e minha querida Esther, nós estamos numa experiência para ver se o casamento vai dar certo mesmo, tá? Nós estamos casados há 51 anos. Então, estamos em fase experimental. Mas desde que nós chegamos aqui, nós temos sido cercados de amor, de carinho. Temos sentido o amor de Deus. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso. E essas máscaras atrapalham demais, né, minha gente? Eu estou me sentindo, o tal aqui, sem máscara, agora. Deus nos fez para o amor. Deus nos fez para sermos bênçãos. Deus nos fez não somente para recebermos bênçãos, mas para abençoar. E o culto é lugar de bênçãos. Pastor Neumar, muito obrigado por me convidar. Fiquei muito contente e tenho pedido a Deus que tenha misericórdia de mim, mas estou confiante lembrando a história da jumenta de Balaão, não é? Então, é uma alegria. E quando eu perguntei a ele se ele teria alguma sugestão de
assunto, algo que ele gostaria que trabalhássemos nesse culto, ele me deu a resposta mais sábia que poderia ter sido dada. Ele disse: pastor, mais do que nunca nós estamos precisando ouvir sobre a comunhão. Lembra-se disso, pastor? Comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus, primeiramente, mas a comunhão uns com os outros. Como a gente canta, né? Como é precioso, irmão, estarmos juntos. Estarmos na presença de Deus é precioso. E desde a primeira vez que nós estivemos em contato, eu comecei a orar pedindo a Deus que me desse uma palavra, a palavra dele para esse momento. Eu gosto muito dos salmos. Até esqueça o relógio, tá? Hoje você vai esquecer o relógio e os irmãos também. Entre os livros que eu escrevi um livrinho, Pregue Mais em Menos Tempo. E quando eu me arrependi de ter escrito esse livro, era tarde. Porque ela sempre diz, e pregue mais em menos tempo. Temos um filho que é pastor, bem, ele pode passar, ele prega mais do que eu. Mas se eu passar dos 35, ele bate no meu ombro e diz: velho, esqueceste teu livrinho, né? Então vamos esquecer o pregue mais em menos tempo, com a permissão do nosso querido pastor. Então, como falava, Deus me deu uma passagem no livro dos Salmos, Salmo 84, eu gosto muito desse salmo, e eu vou usar somente um versículo, mas como a gente vai esquecer o pregue mais em menos tempo, então eu vou ler os 12 versículos deste salmo. E antes da leitura, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: até quase 4 meses, eu quase não podia ver nada. Eu tive sério problema de visão, passei alguns anos perdendo a visão paulatinamente e também rapidamente. Eu cheguei a ficar com 10% da capacidade visual no lado esquerdo. Praticamente eu só via com o recurso do lado direito. E eu me inscrevi num banco de córneas para um transplante. E muita gente perguntava: pastor, e aí, quando é que vai ser operado? Ah, meu irmão, uma cirurgia de córneas é uma cirurgia escatológica. Daquele dia e hora ninguém sabe, porque é quando aparecer um doador. E eu tive aí no número, sei lá, 500 e não sei quanto foi, Stess? Foi um número muito alto, muito distante, né? E o tempo foi passando e o medo ia aumentando, porque nós somos humanos, e eu pensava: mas vão trabalhar no meu olho, e como é que vai ser isso? E não pode ficar num sono profundo de anestesia. E Deus foi trabalhando na minha vida, trabalhando, e a fila foi andando, até que, bem num nível escatológico, né? Uma quinta-feira à tarde, estou certo, irmã Esther? Ligaram da clínica dizendo: sua córnea chegou. Você é a bola da vez. E então, no sábado pela manhã, o transplante foi feito. Também foi feita a cirurgia de catarata. E hoje, graças a Deus, eu estou enxergando muitíssimo bem. Visão de criança.
Aí falta esse lado. E as pessoas perguntam, e o outro lado? Eu digo, olha, eu sou na nova fila, eu sou número 700, não sei quanto, já está em 600, né? 600 e não sei quanto. Então, a fila está andando. Mais uma vez, é algo escatológico. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eu tenho pensado também o seguinte, Deus me deu essa bênção. E eu não estou apreensivo em ter uma visão completa. Eu quero que outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas que precisam de transplante. E então, se Papai do Céu conservar a visão que eu tenho hoje, quem sabe, talvez eu não precise tomar a vez de uma outra pessoa. Está nas mãos dele. Mas eu quis compartilhar essa bênção com vocês. Mas antes que minha mulher levante ali e diga, chega, então nós vamos ler aqui o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por quê? Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Repetindo o verso 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Oremos. Pai, a palavra é tua. Nós somos simples instrumentos. E que privilégio podermos falar da tua palavra. Podermos compartilhar com os nossos irmãos em Cristo e com os amigos que aqui se encontram. Fala aos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. É bem interessante esse verso 10, né? Esse comparativo aí de 1 para 1000. Diz da vantagem de sermos do Senhor, que é a bênção maior, mas essa bênção é acompanhada da realidade de sermos irmãos pela graça de Cristo Jesus. Nada melhor do que a vida em família. E o
Vou usar a palavra espetáculo, não é? Ajuntamento. Esse espetáculo que nós temos aqui é exatamente isso. Essa é a realidade. Os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, somos nós. E estamos juntos partilhando, ouvindo testemunhos. Como eu fui edificado com o seu testemunho, minha irmã. Como nós somos edificados pelo modo como o culto vai se processando. Eu anotei aqui esse verso 10 em várias traduções. A NVT diz o seguinte: um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Precisamos pensar aqui que não é que o porteiro esteja numa categoria mais humilde, mas a ideia aqui é: eu prefiro, ainda não tendo a oportunidade de estar no santuário, de estar cultuando, só em estar na porta, só em estar ali junto à casa de Deus, isso já vale bastante. A NTLH diz: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada, a mesma ideia, né? Portão de entrada da casa do meu Deus, do que morar nas casas dos maus. A Bíblia de Jerusalém diz: vale mais um dia em teus átrios do que milhares a meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Deus que habitar nas tendas dos ímpios. E eu gostei muito da tradução A Mensagem. É bem poética. Diz assim: um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. O resumo de tudo é: por mais dinheiro que você tenha ou que eu tenha, e tenho certeza que nenhum de nós tem tanto assim, né? Por mais que quiséssemos gastar para nos retirarmos naquele lugar excepcional, ainda assim, aqui é melhor. Essa é a ideia. A comunhão com Deus muda o viver e possibilita a descoberta de novos valores. Quando a pessoa fica muito desanimada, pode examinar o histórico que está ficando muito afastada do templo. O templo é algo fantástico na vida de cada um de nós, na vida do fiel. A experiência do salmista foi marcante. Ele não trocava a comunhão no templo por nada. Isso era o mais importante na vida dele. Repetindo a tradução, a NTLH, é melhor passar um dia em teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E que privilégio! Nós estamos aqui juntos. Essa é uma oportunidade que se renova para cada um de nós, várias vezes durante a semana. A pandemia tem tentado tirar isso, mas nós não vamos trocar o templo do Senhor por um sofá e uma TV no isolamento
das nossas casas, porque aqui nós recebemos também a bênção da comunhão, a bênção do contato uns com os outros. O templo é inigualável como oportunidade de comunhão, como oportunidade de louvor e como oportunidade de fortalecimento da nossa fé. Aí no verso 3 desse salmo, o salmista diz: a minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, nós ficamos assim naquela santa agitação, se é que podemos falar assim, né? Quando chegamos aqui, pelo serviço que vai começar, pelos cânticos, pelos hinos, pelo contato com os irmãos, pelos testemunhos, pelo compartilhamento, a minha alma suspira. E no Salmo 42, o verso 1, começa como a corça, né? Anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Gosto muito do Salmo 63, que começa dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Encontro com Deus. Essa é a realidade aqui. Nós estamos na presença de Deus, até cantamos isso, não é? Lindo cântico, Jesus em tua presença, e é a nossa realidade. Qual a nossa visão do templo onde nós adoramos? Em outras palavras, o que é que nos traz ao templo do Senhor? É exatamente essa necessidade que nós temos do encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso. A ausência do templo nos deixa saudosos. E é interessante que nós amamos o templo como lugar de adoração, num sentido bem amplo, mas nós amamos o templo onde nós adoramos. Numa linguagem um tanto católica, pastor Neumar, diria assim, a nossa paróquia, a nossa igreja local, que no caso dos irmãos está aqui. Inclui todo esse serviço da igreja, inclui esse santuário onde os irmãos adoram ao Senhor. Quando a gente sai em férias, a gente sente saudades dos irmãos, da igreja. Por que não dizer do pastor, não é? Há em cada um de nós uma profunda necessidade de comunhão com Deus, de encontro com Deus. E o culto é esse encontro. Por isso é indispensável à vida do cristão. É impossível alguém ser crente sem cultuar. E às vezes, infelizmente, nós ouvimos alguém dizendo assim: não, eu sou crente, mas eu sou crente em casa, eu não saio da minha casa. O crente, na realidade, ele não se satisfaz. Nem a pandemia consegue nos deter. Quantas vezes, até sem nos sentirmos bem, quantas vezes até cheios de dores, de problemas, de aflição, e aí é que mais nós precisamos do templo como lugar de encontro
com Deus. Karl Barth afirmou o seguinte: o culto cristão é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso na vida do ser humano. Há um teólogo chamado von Allmen, ele foi muito famoso no tempo dele. Eu tive o privilégio de ouvir uma ou duas conferências do von Allmen, né, quando eu era estudante de teologia aqui no Recife. Então, von Allmen, ele viu o culto como o lugar venturoso de encontro dos fiéis com o seu Deus, enquanto aguardam a vinda do reino. Então, enquanto o Senhor volta, nós estamos aqui esperando, dizendo: vem, Senhor, nós queremos permanecer firmes em Ti. O culto é expresso pelas nossas palavras e ações. É encontro do finito, que somos nós, com o infinito, que é o nosso Deus eterno. Na adoração pessoal, o homem se isola da agitação, do contato com as pessoas para se encontrar com Deus. E Jesus falou nisso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Nós precisamos disso. Mas também nós não podemos dispensar. E como precisamos do culto coletivo, esse encontro que nos encanta, porque nós estamos nos encontrando uns com os outros. Eu gosto muito de pensar que o culto é encontro com Deus que passa pelo próximo. É uma definição muito simples. Culto é encontro com Deus que passa pelo próximo. O que significa isso? Significa que se eu estiver no culto e eu não estiver encontrado com um outro irmão, com uma outra pessoa, esse meu culto não está sendo agradável a Deus. Então, precisamos nos encontrar uns com os outros para podermos gozar do encanto da presença de Deus. Agostinho afirmou: fomos criados para Deus e o nosso coração está inquieto enquanto não achar descanso em Deus. A adoração é a resposta da criatura ao Criador. Como é que nós estamos respondendo ao nosso Deus? E esse é um sentido bem interessante do culto, porque o culto não termina aqui no amém final. Deus continua nos falando. Deus continua nos dirigindo, porque a nossa vida é um culto que não se limita ao templo, mas que não pode ficar sem o encontro no templo. Quando alguém diz assim: não, eu não vou à igreja não. Eu sou crente, mas não vou à igreja. Precisa repensar isso aí. É impossível nos encontrarmos com Deus sem a capacidade de nos encontrarmos uns com os outros. Um dia no templo, um dia, vale mais como oportunidade de louvor ao Senhor. Coisa boa é louvar, não é? Coisa boa é abrirmos os nossos lábios e cantarmos. Ainda que alguns, como eu, tenham que cantar mais baixo um pouco, porque senão corre o risco de terminar o culto. Mas a gente canta. A gente se alegra, a gente se une uns aos outros no louvor ao nosso Deus. E o salmista aqui é um adorador que valoriza o louvor no templo. No verso 4 ele diz: como são felizes os que habitam
na tua casa, louvam-te sem cessar. Estamos valorizando o louvor no templo. Muitas vezes nós queremos limitar o louvor à nossa predileção, à nossa preferência. Os mais velhos, como eu, não estou com complexo de velhice não, né? Mas estou dizendo isso. Os mais velhos, como eu, geralmente, às vezes nos encantamos mais com aquelas músicas mais do passado, né? Ao findar o labor desta vida e tal. E então, quando chegam esses cânticos mais embalados, algumas pessoas até acham que isso aí não, Deus não se agrada disso. Por que Deus não se agrada? Eu me lembro, quando eu era pastor de uma igreja, foi a última igreja que eu pastoreei, e havia um diácono muito ranzinza. Conhecem essa palavra, não conhecem? Daqueles assim que sorria, até sorrir era pecado. Então, e ele sentava lá e ficava lá em posição de sentido o tempo inteiro. Então, nessa época, os jovens começaram a introduzir uma bateria, um louvorzinho mais pesado, que era ainda muito leve comparado com hoje, né? Isso há uns 30 anos atrás. E aquele irmão tentou de todo jeito acabar com isso. Não, irmão, deixa os jovens cultuar, vamos cultuar com eles. Aquilo ali é bateria, isso não pode. Por que não pode? E eu fui ficando mal visto, né? Então, eu notei que cada vez que os jovens iam para o momento de louvor, aquele diácono, do alto da sua santidade, se levantava e desfilava pelo santuário e saía, ia lá para fora. Quando o período de louvor terminava, ele voltava. Aí eu pensei, eu vou cortar o barato desse irmão. Então, um dia, eu deixei tudo preparado ali, mas ninguém sabia do que eu ia fazer, né? Eu era meio ousado. Então, quando o período de cânticos começou, tinha uma porta assim, lateral, bem próxima ao púlpito, eu saí e eu próprio fui lá para a porta. Daqui a pouco o irmão chega na sua pose diaconal, aí me olha e diz assim, pastor, o senhor também veio tomar uma fresquinha aqui? Eu disse, não, irmão, eu não vim tomar fresquinha nenhuma, não. Eu vim aqui para ver diáconos que saem do templo na hora do louvor, por intolerância. Ele ficou tão zangado comigo que foi-se embora da igreja. Mas os jovens continuaram louvando. Há lugar para todos nós. Então, o culto não é só para jovens, o culto não é só para idosos. E a pergunta é, estamos valorizando o louvor no templo? Gostei muito do louvor. Gosto sempre do louvor. Só não gosto mais porque eu tenho artrite reumatoide e eu não posso ficar em pé muito tempo, né? Então eu tenho que me sentar, eu tenho que trocar de posição. Mas Deus é maravilhoso. Deus está cuidando das nossas dores, dos nossos problemas, da nossa aflição. O louvor nos leva a uma experiência de aproximação com Deus. Deus se torna, como se fosse possível, ainda mais real quando nós cantamos. Tinha razão o profeta Abacuque, quando falou, Deus está no seu santo templo. Quem pode completar? Cale-se diante dele. Falem sem medo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, a nossa reverência, o nosso silêncio, o Senhor é real para nós através
da palavra falada, a palavra pregada, a palavra que nós lemos, a Bíblia que nós carregamos muitas vezes debaixo do braço, como se fosse um desodorante, né? Mas essa palavra não é um horóscopo. Essa palavra é vida. Essa palavra é real, como aquilo que nós cantamos, que se torna real através da expressão do nosso louvor. E aí nós cantamos: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Gente, isso é forte demais, nós não podemos deixar de respirar. Nós cantamos também: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. E para agradar os mais velhinhos, feito eu, nós cantamos também: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador vier. E então o que seria abstrato passa a ser concreto no nosso encontro com o Senhor. Nós não podemos deixar de louvar ao Senhor. Salmo 34, verso 1, o salmista disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Então, deixar de louvar é mais ou menos como deixar de viver. O crente que não louva, ele ainda não encontrou a alegria plena da vida cristã. Aliás, tem uma experiência interessante na minha família, é que meu pai, ele contava que nunca na vida ele abriu a boca para cantar, até que ele recebeu Jesus. Bem, eu acho que só Deus ouvia os hinos que ele cantava, mas ele estava lá com um cantorzinho, abrindo a boca, estava empolgado, achando que estava cantando. Então, é isso que precisa acontecer em cada um de nós. Nós nos reunimos aqui pela oportunidade do louvor, dessa adoração cantada, e nós aprendemos a louvar de coração. Aí o verso 2 ele diz: o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, é um louvor completo e nos faz lembrar de Jesus quando disse lá em João 4, 24, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem como? Em espírito e em verdade. Como é que nós louvamos? Como é que nós nos comportamos aqui no templo? Aliás, a atenção de vocês é tão boa quanto a atenção de assembleanos. Eu gosto muito de pregar na Assembleia de Deus, apesar de eu ser batista, mas os assembleanos, eles olham para o pregador, eles mantêm a Bíblia aberta, eles estão ali prontos para o próximo aleluia. Então, essa igreja aqui é uma igreja viva. Uma igreja que fica acordada enquanto um pregador prolixo fica insistindo em falar. Mas há uma outra ênfase sobre o culto, sobre a adoração. Um vale mais do que 1000 pela possibilidade de recebermos forças. A irmã que deu o testemunho, como é seu nome? Valéria. A irmã Valéria é uma pessoa de muita força. Mas ela
está aqui. Ela não está em casa gemendo, mas ela está aqui compartilhando o seu testemunho, porque essa força que ela recebe é a mesma força que nós recebemos, que vem do Senhor. E cada vez que nós compartilhamos uns com os outros, nós vamos dando a possibilidade de que outros também se fortifiquem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nos versos 3 e 4, o salmista diz: até o pardal achou um lar e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Viver no templo traz renovação de forças. Quando nós estamos enfermos e que somos impedidos de vir ao templo, nós ficamos orando, ficamos medicados, ficamos cheios de dores, né? Um dia a gente melhora. E quando a gente melhora, que reúne as forças e vem ao templo, o que é que acontece? As forças são ainda mais renovadas, exatamente. Deus vai nos abençoando de força em força. Como são felizes os que em ti encontram forças. A felicidade vem exatamente para aqueles que se fortalecem no Senhor e na força do seu poder. Quando eu era criança e eu fui menino de igreja, né? Eu ficava pensando assim: quem são as pessoas mais ricas da igreja? Mas depois, na minha própria experiência, eu aprendi que não são os mais ricos, mas nós devemos pensar: quem são os mais consagrados ao Senhor? Porque aqueles que se entregam mais recebem do nosso Pai. Como são felizes. E ele fala aqui no vale de lágrimas, né? Então, o vale de lágrimas pode se transformar em fonte de alegria. Esse vale de Baca, vale das balsameiras, uma árvore que cresce em lugares áridos, tem sido chamado de vale sedento. A ideia é exatamente de um lugar difícil, mas o interessante aí é que isso pode ser transformado em um manancial. Manancial de águas. Quantas vezes vivemos experiências assim? Mas Deus está nos dando experiências maravilhosas continuamente. E no templo nós renovamos as nossas forças. Há uma senhora que eu acho que vocês conhecem, a irmã Ana. Ela foi ao templo cheia de problemas, oprimida. As mulheres ficam oprimidas só em saber que o marido possivelmente tem uma outra, né? Imagina aquela outra morando na mesma casa e ainda infernizando a vida, humilhando. E Ana, o maior desejo dela era ter um filho. Ela podia ter ficado em casa chorando, sofrendo, mas ela foi ao templo. Chegou no templo, ela ainda foi confundida com uma bêbada. Que pastorzinho era ali, né?
Imagina se o Neumar aqui pensasse que alguém que estava ajoelhado, né, balbuciando, irmão, você bebeu vinho demais hoje. Eli fez isso com Ana. Deixa esse vinho de lado. E ela diz, não, eu não bebi vinho, nem bebida forte, eu estou aqui derramando a minha alma, abrindo a minha alma. E aí, pelo diálogo, ela conquistou Eli. E é interessante nessa história que, lá no verso 27, 1 Samuel, capítulo 1, eu gosto muito dessa afirmação que diz, a mulher se foi o seu caminho, comeu e bebeu. E um detalhe, o seu semblante já não era triste. As forças se renovaram. Podemos pensar, não, ela orou e tinha certeza que Deus atenderia. Não. Ela orou e saiu dali com a certeza que Deus tinha a solução. A solução para os nossos grandes problemas não é aquilo que nós queremos, mas é o que Deus quer ministrar na vida de cada um de nós. A experiência no templo é ímpar. Ana se ajoelha diante do Senhor. Ana escancara a sua alma diante do Senhor. Ela vai embora para casa. Ela ainda continua sem filho. Ela ainda continua com aquela outra para infernizar, não é uma boa palavra não, né? Mas é atanazar, atrapalhar, atrasar. Olha aí, um verdadeiro vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Bênção do culto. Mas o detalhe, o seu semblante já não era triste. Eu não sei o que é que pode estar entristecendo, preocupando a irmã ou o irmão aqui hoje. Mas o segredo é, saiba que as forças vêm do Senhor. Nós somos instrumentos, como irmãos em Cristo, para fazermos esse bem aos nossos irmãos e às outras pessoas. Então, o salmista tinha razão. E é interessante nós pensarmos que há apenas um caminho, que é o caminho da fé, o caminho da comunhão. E não existem atalhos. E a nossa peregrinação continua. Vai continuar até aquele dia quando o Senhor nos chamar. Então, que possamos ter essa alegria, verdadeira alegria de podermos participar das atividades no templo, de podermos participar do culto, que nada nos impeça de recebermos essa bênção. Nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, nós vamos continuar chorando diante dos nossos problemas, diante das situações que nos afligem, nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar seguindo, mas sabendo que não estamos sozinhos. Quando estamos no templo, nós usufruímos da realidade
do encontro com Deus, da oportunidade do louvor e da possibilidade de recebermos as forças do Senhor. Curve sua.